Encontra fácil, não há argumentos. Tenha mais sede de conhecimento. Então vamos ler o seu momento. Não fique perdido no meio do relento. Nunca foi tão fácil de aprender. Tenha costume de saber ler. Você nunca perguntou se pode ser alguém melhor, ou se sua situação um dia vai ficar pior. Sabe que a situação é difícil de lidar. Sem conseguir os estudos não consegue trabalhar. Então foque na leitura, meu conselho é estudar. Só depende de você essa vitória conquistar. Então pegue o caderno, pode começar a anotar. Primeiro passo é sempre em si mesmo confiar. Tem outros passos, mas não vou revelar tudo aqui. Vou deixar por conta própria, você mesmo descobrir. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais um aulão de linguagem. É um prazer muito grande compartilhar com vocês esse momento de aprendizagem. Hoje, nosso último sábado letivo, 12/11, véspera do Enem, nós estamos aqui recheados de novidades, para trazer positividade para a prova de amanhã. A nossa conversa de hoje será sobre a área de linguagem, Quem vem assistindo as lives vai percebendo que todas as semanas nós trazemos uma área de conhecimento e como essa área de conhecimento ela pode indicar o curso e as perspectivas e escolhas para o futuro. A área de linguagem, ela tem a finalidade, ela possibilita mobilizar e aplicar recursos expressivos para construir sentidos com o outro em diferentes campos de atuação e compreender como o ser humano ele se constitui como sujeito e como age no mundo social, em interações mediadas por palavras, imagens, gestos, sons e movimentos. A área de linguagem ela integra as disciplinas de língua portuguesa, artes, educação física e inglês. E por mais que a gente fale hoje especificamente da área de linguagem, nós sabemos que ela perpassa todas as outras áreas de conhecimento. Para quem vai fazer o Enem amanhã, há uma pesquisa recente que indica que a maior parte da prova, 28,8%, ela exige, ela pede que vocês ativem o conhecimento de leitura e interpretação textual, que é uma habilidade específica dessa área de conhecimento. Então, a área de linguagem ela vai estar presente mesmo naqueles cursos que têm exatas, mesmo naqueles cursos mais voltados para a ciência humana. Então, a gente vai trazer aqui possibilidades, mas nós sabemos que essa área do conhecimento ela vai estar presente em qualquer escolha, A produção textual, a leitura, ela está presente tanto em nossa vida como na nossa vida profissional. E hoje, nesta live, nós vamos trazer para vocês o conceito, as múltiplas linguagens, o que diferencia essa área do conhecimento das demais áreas do conhecimento, as carreiras, Que carreira eu posso escolher, que profissão eu posso escolher, já que eu me identifico, se realmente eu tenho mais afinidade com a área de linguagem. É muito importante que vocês escolham uma área e um curso que seja voltado para a afinidade de vocês, para que posteriormente vocês não venham a trocar de curso, a não se encontrar na escolha feita. Então, quais as carreiras que contemplam mais a área de linguagem, como a linguagem ela vai estar presente no mundo do trabalho e quais habilidades. E não é só isso, nós temos também muitas sugestões de livros, filmes e muita novidade. Então, não sai daí, fica com a gente que tem um time aí, preparado para trazer muitos conhecimentos para vocês. Então vamos lá, galera. Bom dia. Eu vim aqui trazer para vocês hoje o conceito de linguagem, Já que o nosso foco hoje
é falar sobre as múltiplas linguagens e o que elas podem trazer de benefícios para a gente na nossa escolha profissional, né? Linguagem é o conjunto de formas organizadas usadas pelos indivíduos para se comunicar. Por exemplo, as línguas faladas em todo o mundo são organizadas e utilizadas pelos seus falantes. O objetivo da linguagem é a comunicação, por isso a linguagem combina signos linguísticos organizados de acordo com um padrão, o que torna possível o ato de comunicar. Os signos linguísticos resultam em um significante e um significado. Significante é o que reconhecemos quando ouvimos a palavra. Significado é a representação mental, ou seja, a imagem que construímos na nossa cabeça quando ouvimos uma palavra. Por exemplo, ao ouvirmos a palavra dado, pensamos nas suas letras, ou seja, no significante, porque reconhecemos o som de cada uma delas. E ao ouvirmos a palavra dado, imaginamos a imagem de um dado, porque essa imagem está guardada na nossa memória. A língua portuguesa, por exemplo, é uma forma de linguagem, porque é um sistema utilizado por um conjunto de pessoas. Todas as línguas são uma forma de linguagem. Também são linguagens a dança, a música, a matemática e a programação, para a galera que gosta de informática, porque todas elas comunicam algo através de uma forma organizada como se apresenta. A matemática, por exemplo, falando dos nossos amigos de exatas, utiliza os seus símbolos e regras organizadas de tal forma que em qualquer parte do mundo os cálculos chegam ao mesmo resultado. Com relação às linguagens, nós temos os seguintes tipos. A linguagem ela pode ser verbal, ela pode ser uma linguagem não verbal ou ela pode ser uma linguagem mista. A linguagem verbal recorre à palavra falada ou escrita. A linguagem não verbal recorre à imagem, à cor, o gesto, o som. E a linguagem mista, também chamada de híbrida, recorre tanto à palavra quanto à imagem. Olá, minha gente, bom dia. Eu sou a professora Sol, sou professora de inglês e professora de espanhol também, do Guiomar. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse sábado, cheio de informação, cheio de conhecimento, e eu estou aqui para participar junto com os professores de linguagens. Linguagens é minha área. Eu sou formada em letras em inglês, então, toda a minha carreira, eu participei sempre como professora de línguas, língua portuguesa, língua inglesa, e agora também como professora de língua espanhola para os primeiros anos. Então, eu vou dar continuidade aqui ao que Sérgio já falou, o professor Sérgio já comentou com vocês sobre a questão do que é a linguagem, do que aborda, os conceitos. Então, diante de tudo que ele disse, é importante lembrar também que as linguagens, elas têm algumas semelhanças e algumas diferenças com as outras áreas de conhecimento, certo? O que a gente estuda na área de linguagens? A gente estuda a partir de algumas disciplinas que eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês todos já conhecem, lógico, mas eu vou colocar aqui para ficar mais interessante. Então, vejamos. Eu espero que vocês já estejam vendo a minha tela. A partir de agora, eu vou compartilhar aqui só uma pequena ilustração para vocês, ok? Do que é o que aborda a grande área das linguagens. É uma grande área mesmo, e ela vai contemplar as disciplinas de línguas, principalmente, né, língua portuguesa, língua estrangeira. No caso da nossa escola Guiomar, nós temos inglês e espanhol, como línguas estrangeiras. A literatura também faz parte das linguagens. A educação física, que é uma área importante da linguagem, porque vai falar sobre a linguagem corporal, que também é uma forma muito interessante de expressão e de comunicação também.
Também temos a área de tecnologias da informação e comunicação e as artes, que é uma forma de linguagem muito importante também, as linguagens artísticas, né? São é o que faz parte aí a linguagem. Vamos ver as semelhanças e diferenças. No meu ponto de vista, eu ouso dizer que as linguagens, elas estão em todas as áreas de conhecimento, na verdade, porque trata-se de comunicação. Então, para fazer a comunicação, a gente acaba usando alguma linguagem, algum tipo de linguagem, certo? Como vocês viram, da parte da nomenclatura que faz parte das linguagens são português, as línguas, artes e educação física. Mas, na verdade, as linguagens elas estão presentes em todas as áreas do conhecimento, né? Afinal de contas, é comunicação, são palavras, ou até as linguagens não verbal, né, que também fazem parte desse grupo. São várias matérias que fazem parte da prova de linguagens e códigos e suas tecnologias, né? E todas elas têm algo em comum, que são os conhecimentos que ajudam a gente a se comunicar. Então, tudo que faz jus à comunicação, tudo que faz menção à comunicação, a gente está falando de linguagens. Por isso, as perguntas não são apenas relacionadas às normas da língua, certo? Então, quando a gente fala de linguagens, a gente não está só falando de língua portuguesa ou língua estrangeira, falando de gramática ou falando de regras de uma língua. Então, a gente acaba estudando, além dos gêneros textuais e das normas gramaticais, a gente acaba abordando também as questões artísticas, os movimentos artísticos, saberes culturais, a linguagem corporal, no caso de educação física, como já foi dito, certo? A questão do segundo idioma, eu coloquei aqui à parte, porque é uma questão que a gente precisa entender o seguinte. Eu sempre falo nas minhas aulas, tanto de inglês como de espanhol, que quando a gente estuda um segundo idioma, a gente consegue aprender conteúdos de outras áreas de conhecimento através do estudo do idioma. Então, se eu estou aprendendo, por exemplo, espanhol, eu também posso estudar algum conteúdo que está sendo visto naquele momento, os conteúdos de história ou de geografia, a gente pode acabar pesquisando aquele texto, daquele conteúdo, nessa língua, porque isso vai ajudar a gente a compreender melhor as duas coisas, a gente acaba aprendendo as duas formas, os dois conhecimentos, certo? Então, basicamente, a gente vai ver isso. Sobre as diferenças, não há muitas diferenças na questão de linguagens, porque linguagens é uma área que ela faz parte de todas as áreas. Então, se eu estou falando, por exemplo, de matérias exatas, como a disciplina de língua, ou, aliás, com uma matéria de matemática, por exemplo, os enunciados, eles precisam comunicar alguma coisa para o aluno entender, ou para a pessoa que está ali estudando entender o que precisa ser feito. Se aparecer somente os números, que é uma forma de linguagem, não vai ser possível se chegar na compreensão do que está sendo exposto. Então, basicamente é isso que nós temos sobre linguagens aqui. Resumindo, as aulas de linguagens ou os assuntos que compreendem as linguagens são basicamente daquelas matérias que a gente já falou, que são as línguas, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, a questão das interpretações de texto, mas também nas outras áreas de conhecimento, como exatas e como humanas, acaba a gente tendo que ter um pouco de conhecimento da área de linguagens, porque você vai ver muito interpretação, você precisa ler e acaba tendo que compreender o que está sendo escrito naquele material. Então, a linguagem ela está contida em todas as áreas de conhecimento, sejam eles exatas ou humanas, não tem como fugir da área de linguagens, ok?
Então, gente, mas a minha participação fica por aqui. Agora nós vamos ver o que a professora Beth vai expor para vocês sobre a questão das carreiras, onde a gente pode investir mais, quem tem mais facilidade nessa questão das linguagens, quem tem mais compreensão sobre isso, ok? Pessoal, como vocês estão? Eu sou Elizabeth Freire, professora do Colégio Guiomar Barreto, em Juazeiro, Bahia. Hoje nós vamos falar um pouquinho das profissões. Que carreira vocês querem seguir? Então, pense um pouquinho. Quais são as aulas que você mais gosta ou gostava? Spanish? English? Português? Physical Education? Or Art? Se alguma dessas foi a sua resposta, provavelmente você é uma pessoa que gosta das linguagens, das tecnologias. Então, talvez você curta práticas corporais. Ou você está na vibe das práticas artísticas. Se você curte música, cordel, pintura, arquitetura, escultura. E quem sabe sua praia sejam as práticas verbais. Você gosta de se comunicar, de aprender outras línguas, de ler, de escrever? Então, talvez seja essa a sua vocação, ok? Então, qualquer profissão que você escolha, precisa da linguagem, precisa da comunicação, da interação com o outro, e também de mostrar que você está pronto, preparado para aquele trabalho. Por isso, a necessidade do estudo, da continuidade ao estudo. Não parar no ensino médio, fazer uma faculdade, cursos. Seus gostos te ajudarão a escolher a profissão em que você será ainda mais feliz e na qual terá prazer em trabalhar. Você pode tornar-se um intérprete, um personal trainer, radialista, guia turístico, professor, professora, dançarino, dançarina, design de games, fotógrafo, entre outras tantas profissões da área de linguagens. Então, não pare de estudar, siga sua vocação, seu desejo de ser alguém cada vez mais especializado, que gosta do que faz, que sabe o que está fazendo. Então, precisa estudar. Não pare no ensino médio. Temos cursos profissionalizantes, temos a faculdade e o estudo não para. É sempre bom estar aprendendo. O domínio da língua portuguesa contribui para ter um bom desempenho em todas as disciplinas, saber ler, escrever, interpretar, que leva a bons resultados, inclusive em matérias que envolvam número. Língua portuguesa propõe o desenvolvimento das capacidades envolvidas na produção, recepção, tratamento e análise das linguagens que contribuem para a participação significativa e crítica do aluno nas diversas práticas sociais de linguagem. É a língua materna, a língua do seu país. Você desenvolverá habilidades como construção de opinião, argumentação, práticas de leitura e escrita, identificará e saberá utilizar em produção textuais, os conceitos de quê? De concordância, de elementos de coesão, habilidades do percurso, que são estratégias de leitura e de textualização, reconhecerá recursos linguísticos de conexão textual, que é a coesão sequencial, E um texto, isso não é um texto, reconhecerá ainda
o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos, morfossintáticos, reconhecerá as marcas linguísticas ou situações de uso que singularizam as variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro. É a comunicação, gente, é uma das características mais importantes da evolução humana. Hashtag fica a dica. Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Que pena. Porque se pensassem, teriam tempo. Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. No geral, as competências de linguagens, artes, educação física, língua portuguesa e inglês se assemelham, pois trazem consigo um conjunto de expressões que auxiliam na comunicação e no fortalecimento de práticas. Então, por que o inglês? De acordo com o documento, a justificativa pela escolha do inglês e não de outro idioma está relacionada com o seu papel na comunicação mundial. A língua é vista como franca e é utilizada por falantes espalhados por o mundo todo, com diferentes repertórios culturais e linguísticos. Então, a proposta da BNCC é que o aprendizado do inglês seja realizado da mesma forma que o português. Isso quer dizer que o quê? Que a língua inglesa deve ser apreendida por meios de práticas linguísticas cotidianas, discursiva e da reflexão sobre elas. Então, desse modo, os alunos conseguem desenvolver autonomia no uso comunicativo do idioma nativo e do estrangeiro. Então, o objetivo de estudar o idioma inglês é promover a comunicação escrita e oral, visando a compreensão e a expressão da língua em situações retiradas do cotidiano e voltadas para um futuro mercado profissional. Atualmente, na Escola Guiomar Barreto, Meira, você possui a oportunidade de estudar 3 idiomas, sua língua materna natural, o português, outro inserido na matriz curricular regular, que é a língua inglesa, e o outro no componente eletivo, que nós temos o espanhol. Isto quer dizer que são ampliadas suas chances de quê? De trabalho, comunicação, interação, proporcionando o desenvolvimento de habilidades necessárias para o mundo do trabalho contemporâneo. Quer mais uma dica? Estude, se prepare. Quanto mais você ampliar seu repertório cultural, mais chances de emprego e trabalho encontrará. Isto é uma garantia? Não, mas significa que você, obtendo estes conhecimentos, estará bem mais preparado que seu concorrente, gerando mais portas e oportunidades. E ainda poderá viajar no mundo da comunicação entre povos e, quem sabe, fazer viagens independentes sem precisar de tradutores. Então, invista no estudo do inglês. Bom dia, pessoas queridas. Então, a arte na escola. Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Frase linda, não é? Então, a arte é uma das principais formas de expressão cultural na sociedade. É uma das manifestações estéticas e comunicativas que utiliza diferentes linguagens, como a arquitetura, o desenho, a escultura, a pintura, a escrita,
a música, a dança, o teatro e o cinema em suas variadas combinações. Somos influenciados por ela diariamente, mesmo sem perceber. Na escola, a arte pretende despertar e desenvolver nos alunos a linguagem artística para atuarem na sociedade por meio dela. A BNCC apresenta 6 dimensões do conhecimento em artes, que são a criação, ato de criar, produzir de forma consciente e intencional. Crítica é a ação do pensamento propositivo, envolvendo aspectos políticos, filosóficos, históricos e outros. Daí o estudante pode avançar por meio de estudos. A estesia, que é o conhecimento sensível do sujeito em relação ao espaço, ao tempo e aos elementos artísticos, materiais e imateriais. Também vem a expressão, é a exteriorização das manifestações artísticas. É na expressão que emergem as experiências artísticas. Vem a fruição também, refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à disposição para se sensibilizar durante a participação nas atividades artísticas e culturais. Por último, vem a reflexão, que é a capacidade de construir argumentos baseados em informações teóricas e práticas sobre a arte. Perceber, analisar, interpretar, isso tanto o produtor quanto o apreciador das artes. Entre as competências, nós vamos explorar, conhecer, fruir, analisar criticamente, compreender as relações, práticas integradas, tecnologias de informação, produção na prática, pesquisar e conhecer matrizes estéticas e culturais, especialmente brasileiras, reelaborando-as nas criações. Experienciar, mobilizar, problematizar, analisar e valorizar, desenvolver autonomia. E aí, para que haja um desenvolvimento dessas competências, você precisa de conhecimento, estudar mais, buscar, pesquisar, não é isso? E aí, e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Assim também é a consciência corporal e suas potencialidades. Sendo suas habilidades, compreender, analisar, discutir, apreciar, mapear, participar e experimentar, mobilizando conhecimentos para o exercício social. Práticas corporais, como a dança, o atletismo, diversos esportes, práticas alimentares, laborais, efeitos fisiológicos, morfológicos e psicossociais do treinamento físico, doenças hipocinéticas e diversas estratégias. Vale conhecer, vivenciar e praticar. É saúde, conhecimento, qualidade de vida e ainda possibilitam uma infinidade de interações e relações sociais. Um tesouro, dicas preciosas de livros clássicos e ricos. Em Iracema, José de Alencar criou uma explicação poética para as origens da sua terra natal. Daí o subtítulo da obra, Lenda do Ceará. A Virgem dos Lábios de Mel tornou-se símbolo do Ceará, e seu filho Moacir, nascido de seu amor com o colonizador português Martim, representa o primeiro cearense, fruto da união das duas raças. A obra mescla elementos históricos e fictícios. Dom Casmurro. Prometido para o seminário desde o nascimento, o jovem carioca Bentinho precisa encontrar um jeito de fugir da vida na igreja e realizar seu verdadeiro sonho, casar-se com a vizinha Capitu. Uma história de paixão, obsessão e ciúme se desenrola em uma narrativa cheia de reviravolta que aos poucos constrói um retrato da sociedade brasileira. A Moreninha.
4 estudantes se hospedaram na casa da avó de Felipe no feriado, com sua irmã, suas primas e amigas da anfitriã. Os rapazes falam sobre as mulheres que estarão presentes e as relações que poderão surgir. Augusto é inconstante no amor. Então Felipe aposta que, se ele voltar de lá sem ter se apaixonado, escreverá um livro de romance. Se Augusto se apaixonasse, ele é quem escreveria o livro. E faz uma caracterização da personalidade do brasileiro, que quer se dar bem em tudo o que faz. O livro nos permite conhecer, descobrir e explorar o mundo ao nosso redor. O cortiço. Pobreza, corrupção, injustiça, traição são elementos que integram o cortiço, principal obra do naturalismo brasileiro. Nela, Aloysio Azevedo denuncia as mazelas sociais enfrentadas pelos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro no século XIX. É um romance que convida a analisar por meio da observação, crítica do cotidiano das personagens, a animalização do ser humano, questão que se mostra mais do que nunca atual. Vidas Secas. Vidas Secas é um romance em que Graciliano Ramos alcança o máximo da expressão que vinha buscando em sua obra. O que impulsiona os personagens é a seca, áspera e cruel, e paradoxalmente a ligação telúrica, afetiva que expõe naqueles seres em retirada à procura de meios de sobrevivência e um futuro. Em 1956, de João Guimarães Rosa, revolucionou o cânone brasileiro e segue despertando o interesse de renovadas gerações de leitores. Ao atribuir ao sertão mineiro sua dimensão universal, a obra é um mergulho profundo na alma humana, capaz de retratar o amor, o sofrimento, a força, a violência e a alegria. Senhora, de José de Alencar, descreve o casamento como uma transação comercial que fica explícito nos títulos das 4 partes que compõem a obra: o preço, a quitação, a posse e o resgate. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um romance repleto de digressões filosóficas. O escritor se vale da posição privilegiada de como defunto autor ou autor defunto para narrar suas desventuras e revela as contradições da sociedade brasileira do século XIX, especialmente por meio da análise aprofundada da psicologia das personagens. Além de um ótimo entretenimento, alimenta sua mente, faz você viajar sem sair do lugar, melhora sua escrita, amplia seus conhecimentos e te prepara para os desafios do mundo do trabalho, sendo estes clássicos sempre requisitados nas seleções e Enem. Fica a dica, leia sempre. Olá, turma, tudo bom? Então, minha participação hoje é apresentar algumas dicas de livros para ajudar a motivar a prática de exercícios físicos. A inspiração que você procura, para os treinos pode estar nos livros. Então, pensando na importância da prática tanto da própria atividade física, do exercício físico, e principalmente da prática de algumas modalidades esportivas, eu selecionei aqui alguns livros, para falar desses livros, que trazem um pouco aí dessa questão da histórias, dicas, informações para inspirar e auxiliar as pessoas a saírem do sedentarismo. Então vamos conferir quais são esses livros. O primeiro livro que eu vou apresentar para vocês é O Esporte Pra Quê? Esse livro é um livro de Carmen Lúcia Campos, tá? É um livro, ele é de fácil leitura, até o direcionamento dele é com relação à história, onde o livro ele fala de uma história onde os personagens
se relaciona com a prática de atividades físicas, né? São várias histórias, e tanto com a atividade física, né, como o exercício e o esporte. É um livro cheio de aventuras. Na realidade, é um livro que conta uma história lá, né? Tem a gurizada que tem essa relação com a prática de exercícios físicos, onde os pais não incentivam. É um livro aí onde os jovens, né, podem se identificar com eles, até também as pessoas adultas, né? É um livro de fácil compreensão, que pode até estimular um adulto aí até a praticar mesmo, vendo a questão das histórias lá contidas no livro. O segundo livro é Atividade Física no Cotidiano, né? Todo mundo pode se mexer. É um livro de Camila Richard e Renata Venere. Os autores, eles falam que mexer o corpo não é uma escolha, é uma obrigação. Assim como escovar os dentes, comer, dormir, ir à escola, cuidar dos filhos ou trabalhar. Eles fazem essa colocação, né? E também que a falta de atividade física pode potencializar o surgimento de alguns problemas relacionados à saúde, como a depressão, transtorno da ansiedade, o estresse e principalmente distúrbios alimentares. Elas entendem, esses autores, né? Eles entendem que o próprio sedentarismo é como se fosse uma pandemia. Que se você não cuidar do corpo, não cuidar da mente, você vai sofrer as consequências. E continuando, o terceiro livro, ele é o Exercício Físico e Saúde Mental, Prevenção e Tratamento. É um livro de Sérgio Eduardo de Carvalho Machado. É um livro mais aprofundado assim no sentido do conhecimento. Ele está relacionado aí com a questão da saúde mental das pessoas, né? Relacionando com a importância de se ter uma prática de exercício físico para poder fazer com que a mente, a saúde da mente esteja bem também, né? Então ele fala o seguinte: é incontestável a relevância do exercício físico sobre os diferentes sistemas corporais. Então, por isso, grande importância da prática regular de exercício físico, no caso, para a promoção da saúde física em caso de doenças como o diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia, a questão também dos derrames cerebrais, né? E outros problemas a mais aí. No entanto, existem poucas obras abordando a prática regular do exercício físico no contexto da saúde mental. Então, o intuito deles foi trazer esse enfoque, né, para a questão principalmente com relação a levando como eixo central os efeitos agudos e crônicos do exercício físico sobre as diversas doenças mentais, né? Para fazer com que esses problemas sejam sanados aí, a pessoa não venha a apresentar problemas, né,
mentalmente, e é sabido que o exercício ajuda. O outro exercício, que fala mais com relação à questão do esporte brasileiro, onde o título é Heróis do Esporte Brasileiro. Esse é um livro de Eduardo Costella, né? Heróis do Esporte Brasileiro, ele revela a saga da vitória dos principais atletas do Brasil ao longo da história. Pelé, Ayrton Senna, né? A Marta, a Hortência, esse pessoal do basquetebol, esse pessoal mais... até chegar aos mais recentes, né? Que a gente conhece agora aí, que ainda estão aí na ativa aí. O quinto e último livro que eu selecionei aqui é relacionado à questão da nutrição, direcionado para a prática de exercício físico e esporte, né? Porque com essa questão de ir atrás, de praticar algum exercício físico, as pessoas muitas vezes também não se preocupam, né, com a questão da alimentação, e hoje também há a preocupação, a busca por isso também, para poder, que ela sabe que tem que relacionar uma coisa com a outra. Então, o livro é Fundamentos da Nutrição no Esporte e no Exercício, de Marie Donforge. Acho que se lê assim. Ou seja, é um livro que fala da nutrição esportiva, né? Principalmente para quem está na prática aí intensa de alguma modalidade esportiva, e também na prática de exercício físico. Principalmente essas pessoas que vão para as academias, vão aí para os funcionários da vida, né? Elas têm a preocupação, e é bom estar sempre correndo atrás de informação com relação à nutrição para relacionar. O certo é ter o acompanhamento, né? Mas o acompanhamento do nutricionista, no caso. Mas é importante a gente ter o conhecimento e buscar essa informação também, dar uma lida para saber como é que né? Funciona, principalmente para quem faz a prática regular de exercício físico. Bem como sua aplicação em atletas de diferentes modalidades esportivas, né? Com informações atualizadas e científicas. Olá, turma do Colégio Guilmar Barreto Meira, sou professora Silva Andira, licenciada em Letras e com especialização em Programação de Ensino de Língua Inglesa. E venho hoje trazer para vocês dicas de filmes, né, e documentário voltados para a língua portuguesa. Como primeira dica que eu trago para vocês, nós temos aí o filme Central do Brasil, do ano de 1998. Uma das obras brasileiras que ficaram famosas no exterior por conta da indicação ao Oscar, Central do Brasil, mostra a vida simples de Dora Fernanda Montenegro. Ela é uma ex-professora de português que escreve cartas para as pessoas que não sabem ler nem escrever. O cenário é a Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Certo dia, Dora recebe uma senhora que deseja se comunicar com o marido por escrito. O motivo é que seu filho quer conhecê-lo. Segundos depois de fechar o envelope, a mulher morre atropelada e Dora se sente obrigada a levar o garoto até o pai. Do ponto de vista da língua portuguesa, é interessante observar as partes em que a escritora monta a narrativa das cartas. Além disso, cada pessoa tem um tipo de linguagem. A maioria não teve a oportunidade de frequentar uma escola. Então, vemos vários tipos de expressões tipicamente brasileiras. Então, a língua portuguesa sendo abordada aí no sentido de cartas que são escritas, né? Pessoas que não sabem ler nem escrever e recorrem a uma ex-professora de português, né? Que fica ali na Central do Brasil, um local bem movimentado, né? Por onde passa muita gente. E essas pessoas, por não saberem ler nem escrever, recorrem a essa ex-professora para que ela escreva carta, né? Cartas para parentes que estão distantes, né? Por não
por ser um meio de comunicação, né, mais viável naquela situação, né, por não ter o que nós temos hoje de facilidade com tecnologia, né, as pessoas recorriam à carta. E é claro que nos dias de hoje há quem use a carta, né, ainda é um meio de comunicação, a forma de se comunicar com quem está distante, apesar das pessoas usarem meios mais dinâmicos, que são mais rápidos, né, com a resposta mais rápida, como por exemplo o WhatsApp, né. Então, esse filme, como diz aí no finalzinho, né, dessa síntese, aborda, né, nós temos aí pessoas de diferentes locais, né, de diferentes lugares, então, expressões tipicamente brasileiras de vários locais, de diversos locais, as diferenças que a gente encontra na nossa língua portuguesa, por ser o Brasil ser um país grande, né? Então, a gente encontra essas diferenças na nossa língua portuguesa, né? Mesmo estando dentro de um mesmo país. Então, a segunda dica que eu trago para vocês é o filme Narradores de Javé, do ano de 2004. E temos também um slide com a breve síntese, né, do que nós encontramos nesse filme. O filme foi rodado no interior da Bahia, na cidade de Gameleiro da Lapa. Conta a história de uma localidade chamada Javé. Tudo está prestes a ser totalmente destruído por conta de uma autorização para a construção de uma usina hidrelétrica. Os habitantes procuram uma solução para o problema e decidem se unir para escrever a história do vilarejo, já que não havia nenhum registro que comprovasse a existência daquele lugar. Acontece que a maioria dos habitantes é analfabeta. O personagem de Antônio Biá, vivido por José Dumont, recebe a importante missão de colocar o plano em prática. Afinal, é o único que sabe ler. Então, ele bate na porta de cada morador para coletar as informações necessárias. Durante as entrevistas, é possível perceber as características daquela comunidade, cultura, costumes e a identidade marcante de um grupo social. Uma boa dica para quem deseja se aprofundar na construção da língua, né? Mais uma vez aí, abordando a língua portuguesa, né? E as suas diferenças, né? As diferenças que a gente encontra na língua portuguesa, né? Entre as pessoas, né? Entre localidades, entre povos, né, isso? Então, o Brasil é um país muito extenso, né, e todos, né, nosso idioma, né, é a língua portuguesa, mas a gente encontra essas diferenças dentro dessa língua portuguesa, né, desse idioma que nós temos por o Brasil, né, ser um país tão grande e com extensão grande, né, com a população grande, vários locais, e cidades, estados, e aí a gente encontra essas diferenças dentro da nossa língua portuguesa. Né? Então, essa é a segunda dica que eu trago para vocês, né? O filme Narradores de Javé, do ano de 2004. E a última dica que eu trago para vocês é Língua, Vidas em Português, do ano de 2004, é um documentário. Então, coprodução entre Brasil e Portugal, o documentário Língua, Vidas em Português, conta a história desse idioma que embala as vidas de mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Poemas escritos, paixões declaradas, desavenças reveladas, segredos descobertos, músicas compostas, piadas declamadas. A língua portuguesa acompanha o cotidiano de pessoas no Brasil, em Portugal, em Cabo Verde, no Japão, na França, na Índia, nos Estados Unidos, Moçambique, Angola, entre tantos outros lugares. Não somente como língua oficial, o português foi uma língua amplamente difundida pelo mundo durante as grandes navegações. Como resultado, muitos falantes nativos do português fizeram de outros países o seu novo lar. Para retratar tudo isso, além de personagens anônimos, o documentário também conta com a participação especial de José Saramago, João Baldo, Martinho da Vila, Mia Couto e Teresa Salgueiro, para trazer um embasamento mais aprofundado, compartilhado por pessoas que fizeram da convivência com a língua portuguesa o seu modo de viver. Então, Língua, Vidas em Português mostra o nosso idioma falado em vários cantos do mundo, permitindo que conheçamos as peculiaridades de cada grupo de falantes e as formas que o idioma se adapta e evolui, né? Então,
É um documentário interessante, né, para quem deseja conhecer um pouco mais, né, aprender um pouco mais sobre o nosso idioma, sobre a nossa língua portuguesa. É um documentário interessante e bom de ser assistido, né? Da mesma forma que os 2 filmes que eu já foram citados anteriormente, né? Então, essas são as minhas dicas, né? Espero que essa dica possa ser proveitosa, né? Que possa ajudá-los, né? E que vocês façam proveito, se possível, assistam o filme, né? Os filmes e esse documentário que realmente é bem interessante, né? Para conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa, o nosso idioma. Então, essa é a minha contribuição, a minha colaboração. Espero que tenham gostado e que possa ser proveitoso, né? A dica possa ser proveitosa para vocês. Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa participação, eu vou dar a dica de 5 filmes para vocês. Que é 100 metros, o nome do filme. Depois, Driblando o Destino, tá bom? Invencível, Menina de Ouro e Raça. Vou falar um pouquinho de cada um. 100 metros, ele fala... É um filme espanhol, né? E conta a história de um homem que ele sabendo que é diagnosticado com uma doença que faz com que ele vá perder o movimento das pernas no sentido da questão de andar, né? Que é a esclerose múltipla, onde a pessoa começa tendo dificuldade para andar, depois ela perde os movimentos. Então ele não se conforma com a sentença de que não vai mais poder nem andar nem 100 metros. Então ele decide treinar para participar de um Ironman, né? Onde tem 3 modalidades, praticamente, que é a natação, o ciclismo e, por fim, a corrida, né? Que é uma maratona. É uma prova extensa, é uma prova que causa muita exaustão ao corpo. A obra é inspirada na história real do executivo espanhol Ramón Arroyo, né? Que foi diagnosticado com a doença em 2004, quando tinha 32 anos. Na época do lançamento do filme, em 2016, Arroyo já de certa forma já havia disputado outras 4 maratonas e mais 8 provas de triatlo. O outro filme, o segundo, que é Driblando o Destino, que é uma comédia, né? Apesar da resistência de sua família indiana, né? Um adolescente vai atrás do sonho de jogar futebol e, com o apoio de uma amiga, ela entra para o time da escola. O filme mostra os choques de gerações e culturas, né, de uma forma leve e divertida. É uma comédia em si. Invencível, né? Invencível. É quando a equipe de futebol americana da Filadélfia, ela decide fazer testes abertos para selecionar jogadores. Em 1976. Aí aparece um torcedor, o Vince, né? Papali. Ele era um barman de 30 anos e é escolhido para se juntar ao time, né? A história é baseada em fatos reais. Menina de Ouro. Menina de Ouro fala de uma jovem, né, que lutadora de boxe, que convence um ex-treinador veterano, né, a deixar de lado a ideia de não treinar mulheres. Então,
a Menina de Ouro, levou um Oscar de melhor filme. Eu já assisti esse filme, é interessante, né? Bem bacana o filme e vale a pena. Eu não vou contar o resto do filme porque aí não tem graça, mas é bacana esse filme aí da Menina de Ouro. Raça é um filme baseado na história do atleta negro americano Jesse Owens, né, que na Alemanha nazista de Adolf Hitler conquistou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim. Em 1936, ele venceu as competições de 100 e 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4x100. E é isso, a dica de uns filmes relacionados com a prática de exercício físico para estimular a gente a prática de exercício, né? Tanto do exercício físico propriamente dito, como até mesmo a busca de hábitos saudáveis com a prática de um determinado esporte, né? Ou até mesmo do próprio exercício físico, seja até mesmo a prática do Pilates em si, de um Tai Chi Chuan, de uma yoga, se movimentar de certa forma. Hoje que a gente considera práticas alternativas, né? E também com relação à questão da atividade física, está sempre em movimento. Existe a relação entre atividade física e exercício físico, né? Que a gente procura diferenciar e levando as duas aí em relação até a prática de uma determinada modalidade esportiva para a gente mudar e melhorar a qualidade de vida do nosso organismo. Olá, crianças, tudo bem? Estamos agora finalizando nossos circuitos de lives, né? Que foram muito importantes para vocês, para o conhecimento. Importante também para os nossos professores que deram um show nessas lives, falando sobre Enem, itinerário, áreas de conhecimento. Então, se teve infinita coisa para você aprender cada vez mais. Aproveite, reveja as lives, está salvo no YouTube, procure cada vez mais conhecimento. Então, a gente está sempre preocupado com o sucesso de vocês. Joguem duro, aproveite o final de semana, que vocês gostam de estudar final de semana. Então jogue tudo, estude, reveja e usufrua bastante de todas as lives que os professores fizeram, tá certo? Obrigado, galera. Valeu! Contra fatos, não há argumentos. Tenha mais sede de conhecimento. Então vamos ler o seu momento. Não fique perdido no meio do relento. Nunca foi tão fácil de aprender. Tenha costume de sacrer. Você nunca perguntou se pode ser alguém melhor, ou se sua situação um dia vai ficar pior. Sabe que a situação é difícil de lidar. Sem conseguir os estudos não consegue trabalhar. Então foque na leitura, meu conselho é estudar. Só depende de você essa vitória conquistar. Então pegue o caderno, pode começar a anotar. Primeiro passo é sempre em si mesmo confiar. Tem outros passos, mas não vou revelar tudo aqui. Vou deixar por conta própria você mesmo descobrir.